O verão de 1873 tinha cozinhado a cidade de Caldwell, no Kansas. A cidade parecia um pote de barro rachado. E na noite do evento social anual da igreja, todas as mulheres solteiras do condado estavam sob lanternas de papel. Seus corações estavam expostos a quem desse o maior lance. Todas, exceto uma. O nome dela era Clara Weston. E ela havia chegado ao evento social da mesma forma que chegava a maioria das coisas na vida. Chegava em silêncio, sem alarde, sem o farfalhar de anáguas de seda ou o riso brilhante que atraía os olhares dos homens em uma sala cheia. Ela usava um vestido da cor de sálvia seca, prático e limpo. Tinha sido passado com mãos cuidadosas, mas nunca adornado com os acabamentos de renda ou os laços de fita que decoravam os vestidos das outras mulheres. Seu cabelo era do castanho escuro da lama do rio depois de uma boa chuva. Estava preso na nuca em um coque que era mais arrumado do que elegante. E seus olhos eram de um tom de cinza esverdeado que as pessoas raramente notavam. A menos que olhassem diretamente para ela, o que a maioria das pessoas em Caldwell não fazia. Ela tinha 24 anos. Era filha de um homem que morrera de tuberculose 2 invernos antes. Ele lhe deixara a pequena fazenda a 3 milhas a leste da cidade, junto com uma mula de lombo selado chamada Hector e uma dívida. Uma dívida que ela vinha diminuindo a cada colheita de trigo que conseguia arrancar do relutante solo do Kansas. Ela aprendeu a consertar cercas sozinha. Aprendeu a ler as nuvens e a saber quando a chuva estava chegando. Ela aprendeu a ser autossuficiente, como as pessoas solitárias costumam fazer. Não porque preferem, mas porque o mundo simplesmente para de lhes oferecer outras opções. O evento social da igreja era a tentativa anual do reverendo Abner Potts de incentivar a comunhão cristã e as perspectivas matrimoniais entre os cidadãos de Caldwell. E o leilão de cestas, especificamente, deveria ser um evento alegre. Cada mulher solteira havia preparado uma cesta de comida, decorada como quisesse. E os homens solteiros do condado dariam lances nas cestas, ganhando não apenas a refeição, mas o privilégio de compartilhar o jantar com quem a preparou. A arrecadação era destinada ao telhado da igreja, que estava com goteiras desde 1871 e não mostrava sinais de melhora. As cestas estavam dispostas em uma longa mesa sob os choupos atrás da igreja. E o reverendo Potts estava diante delas com seus óculos de leitura empurrados para a testa larga. Ele tinha uma lista em uma mão e um martelo que pegara emprestado do tribunal do condado na outra. A noite estava quente, mas não desagradável. O tipo de noite do Kansas em que o vento soprava das planícies em longas e lentas exalações que faziam as chamas das lanternas se inclinarem. Crianças perseguiam vagalumes na grama. A música de um violino vinha de algum lugar perto dos degraus da igreja, onde o velho Pete Calloway já estava aquecendo seu arco. Clara estava perto da borda da multidão. Perto o suficiente para estar presente, longe o suficiente para sentir a velha e familiar distância que a acompanhara durante a maior parte de sua vida adulta naquela cidade. Ela observava as outras mulheres agrupadas, rindo e sussurrando. Suas cestas decoradas, vistosas e esperançosas sobre a mesa. A senhora Adelaide Greer, que tinha 22 anos e possuía cachos dourados que pareciam ter sido projetados especificamente para enlouquecer os homens, havia embrulhado sua cesta com uma fita de seda azul. Nora Finch, que era filha do chefe dos Correios e tinha uma risada como sinos de igreja, havia amarrado a sua com um grande laço de chita vermelha. Até a tímida Harriet Bloom, que tinha 41 anos e era viúva há 6 anos, se esforçara para prender algumas flores secas na alça de sua cesta. A cesta de Clara estava coberta com um pano azul simples. Ela a havia preparado com cuidado. Carne fatiada fria, um pote de beterrabas em conserva, pão de milho fresco que saíra dourado e perfeito, e um pequeno bolo de maçã que ela assara naquela manhã com as últimas maçãs que guardara na adega no outono anterior. A comida dentro era melhor do que a da maioria das cestas naquela mesa. Mas ninguém sabia disso, porque ninguém estava pensando no que poderia haver dentro da cesta de Clara Weston. O que eles estavam pensando principalmente era em Adelaide Greer e Nora Finch. O reverendo Potts chamou o evento à ordem com 3 batidas de seu martelo emprestado e começou uma breve oração que foi consideravelmente menos breve do que ele aparentemente pretendia. Agradeceu pela colheita,
pela misericórdia do Todo-Poderoso, pela saúde do gado da congregação e pelo recente conserto bem-sucedido do eixo quebrado da carroça de Emmett Tuttle. Quando ele finalmente concluiu e a multidão disse amém no tom coletivo de pessoas que esperaram demais, o leilão começou. A cesta de Adelaide Greer foi a primeira, como todos esperavam. O final estava embrulhada em seda. Luther Baines ofereceu $1,50 antes mesmo de o martelo terminar sua batida inicial. E os lances subiram a partir daí em uma disputa animada até atingirem $4,20. Nesse ponto, Joel McCready, que era filho do criador de gado mais próspero do condado, e sabia disso, declarou-se o vencedor com um sorriso que sugeria que ele planejara aquele momento por algum tempo. Adelaide aceitou seu braço com a graça praticada de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu aquela fita de seda azul. As outras cestas seguiram em rápida sucessão. O laço de chita vermelha de Nora Finch inspirou competição suficiente para elevar o preço a $3. O arranjo de flores secas de Harriet Bloom atraiu 2 lances modestos e foi arrematado por $1,10, o que ainda era alguma coisa, e Harriet pareceu bastante satisfeita. Uma dúzia de cestas foram e vieram, cada uma encontrando seu comprador com vários graus de entusiasmo. E a multidão zumbia com o prazer confortável de um ritual comunitário que corria como o esperado. Então, o reverendo Potts pegou a cesta de Clara. Ele leu o nome dela em sua lista e colocou o pano azul simples sobre a mesa diante dele. E a multidão se acomodou em um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio de expectativa que precedeu a cesta de Adelaide, mas algo mais desconfortável. O silêncio de pessoas que não sabiam o que fazer. Os homens que já haviam ganhado cestas olhavam para o chão ou verificavam seus relógios de bolso. Os homens que ainda não haviam dado lances pareciam de repente fascinados pela meia distância. Algumas pessoas mudaram o peso de um pé para o outro. O reverendo Potts limpou a garganta. A cesta de Clara Weston, disse ele novamente, com o brilho praticado de um homem tentando persuadir uma congregação tímida a cantar. A melhor cozinheira do condado, alguns diriam. Ninguém disse. Ninguém disse nada. Os segundos se arrastaram naquele ar noturno do Kansas. E Clara ficou na beira da multidão e sentiu o calor subir em seu rosto. Não o calor agradável das lanternas, mas algo escaldante e privado. Ela olhou para suas botas de couro gastas. Pensou em Hector, a mula, e no poste da cerca que precisava substituir no pasto leste, e no pão de milho que estava esfriando dentro daquela cesta. E ela não se permitiu olhar para os rostos de seus vizinhos, porque já sabia o que encontraria lá. Não crueldade, exatamente, mas algo que de certa forma era pior. Indiferença vestindo o traje educado do desconforto. O reverendo Potts ergueu o martelo. Vamos começar com 50 centavos. Quem me dá 50 centavos pela cesta da senhorita Weston? O silêncio continuou seu trabalho lento e terrível. 25 centavos, então. Quem dá 25 centavos? E foi nesse exato momento, no instante específico entre a segunda oferta do reverendo e o que teria sido uma terceira, ainda mais diminuída, que uma mão se ergueu no fundo da multidão. Era uma mão deliberada, erguida com calma certeza. Não o estalo impulsivo de um homem agindo antes de pensar, mas o movimento medido de alguém que havia considerado o assunto e tomado sua decisão. Clara não viu a mão se erguer porque ainda estava olhando para suas botas, mas ouviu a voz que a acompanhava. $1, disse a voz. Era uma voz baixa, firme e sem pressa. Tinha uma qualidade que sugeria que o homem a quem pertencia não desperdiçava palavras e, portanto, escolhera as que usava com algum cuidado. A multidão se virou para olhar e o murmúrio que se seguiu foi do tipo que se espalha a partir de algo inesperado. Clara ergueu os olhos. Ele estava parado na extremidade da multidão, um pouco afastado do grupo mais próximo de habitantes da cidade. De uma forma que sugeria que ele havia chegado recentemente e ainda não havia se integrado totalmente ao evento social. Ele era alto, não da maneira exagerada e dramática dos romances de 10 centavos que ela às vezes pegava emprestado de Nora Finch, mas genuinamente alto. Com o tipo de corpo magro e moldado pelo tempo, que vinha de anos de trabalho ao ar livre, e não de qualquer projeto particular de sua parte. Seu chapéu era de um homem trabalhador, de abas escuras e honesto,
com poeira na dobra que falava de milhas difíceis. Seu rosto era anguloso, bronzeado da cor de couro de sela velho, com uma mandíbula forte e olhos que ela estava longe demais para ler claramente. Ela não o reconheceu. Em uma cidade do tamanho de Caldwell, isso era notável. $1, repetiu o reverendo Potts com o alívio alegre de um homem que foi salvo da beira de uma catástrofe social. Alguém dá $1,10? $1,10 pela cesta da senhorita Weston? A multidão prendeu a respiração por um momento. E então, porque a maioria das pessoas em Caldwell era fundamentalmente decente, mesmo quando eram descuidadas, um silêncio se instalou novamente sobre a reunião. Um silêncio que parecia menos desconfortável e mais simplesmente resolvido. Ninguém aumentou o lance. O estranho havia oferecido $1, o que era mais do que justo por qualquer cálculo. E o reverendo bateu o martelo com satisfação decisiva. Vendido ao cavalheiro no fundo por $1. Clara Weston levantou a barra de seu vestido verde sálvia e caminhou em direção ao fundo da multidão. E o estranho de chapéu empoeirado caminhou em direção a ela. E eles se encontraram em algum lugar no meio dos habitantes da cidade que se afastavam, com a formalidade desajeitada de duas pessoas que foram unidas pelas circunstâncias antes de terem a chance de escolher. De perto, ela pôde ver que seus olhos eram da cor de águas profundas, um azul tão escuro que beirava o cinza. E havia linhas nos cantos que vinham de semicerrar os olhos para longas distâncias, e não da idade, embora ela o imaginasse perto dos 30. Ele estava barbeado o suficiente para uma ocasião social, o que significava que ele havia feito alguma tentativa com sua aparência antes de chegar. E ele segurava o chapéu nas mãos ao alcançá-la, o que era o gesto de um homem que foi criado para ter boas maneiras, mesmo que tivesse passado anos em lugares onde as maneiras não eram a moeda principal. Senhorita Weston, disse ele, meu nome é Eli Hart. Espero que não se importe com a companhia. Sua voz era a mesma de perto, como havia sido do outro lado da multidão, medida, sem afetação. Continha em sua simplicidade algo que ela achou inesperadamente reconfortante após os minutos tensos que a precederam. Não me importo, disse ela, e ficou surpresa com o quanto era verdade. Eles encontraram um lugar sob os choupos, um pouco afastados da reunião principal, onde a luz das lanternas caía em poças suaves, e a música do violino do canto de Pete Calloway os alcançava agradavelmente, sem ser avassaladora. Clara estendeu o pano azul na grama e abriu a cesta. E Eli Hart sentou-se à sua frente com a fácil economia de movimento de um homem acostumado a sentar-se em terreno irregular. Você chegou a Caldwell recentemente, disse ela. Não era bem uma pergunta. 3 dias atrás, disse ele. Consegui um emprego na propriedade dos McCready. Eles precisavam de um ajudante para a colheita de outono e a condução do gado para Wichita. Ela assentiu, cortando o pão de milho com a pequena faca que havia embalado, e ofereceu-lhe um pedaço. Ele pegou sem cerimônia e mordeu. E a expressão que cruzou seu rosto foi genuína, não a aprovação teatral de um homem representando gratidão, mas um prazer real e descomplicado. Este pão de milho é bom, disse ele. Obrigada. Ela sentiu o calor no rosto novamente, mas de um tipo diferente desta vez. O bolo de maçã é melhor. Ele olhou para ela então, e algo em sua expressão mudou ligeiramente, um ajuste fracionário. O tipo que acontece quando uma pessoa recalibra o que esperava encontrar. É mesmo? É sim, disse ela, com a confiança tranquila de uma mulher que sabe exatamente o que faz bem, mesmo quando o resto do mundo não está prestando atenção. Ele sorriu. Não foi um sorriso grande, não a exibição fácil de um homem acostumado a trabalhar uma sala, mas um sorriso real. E mudou a paisagem de seu rosto de maneiras que ela se pegou notando com mais atenção do que talvez fosse estritamente apropriado para um primeiro encontro. Eles comeram, e a conversa que se desenvolveu entre eles não foi do tipo forçado e performático que muitas vezes acontece entre estranhos forçados à proximidade por convenção social. Ela cresceu lentamente, como um fogo que pega de pequenas coisas. Uma pergunta sobre a fazenda, uma resposta que levava a outra pergunta. Um comentário sobre o tempo que se tornou uma troca genuína sobre a leitura de formações de nuvens. O que se transformou em uma conversa mais longa sobre o caráter particular das tempestades do Kansas em comparação com o Panhandle do Texas,
onde Eli passara vários anos antes de vagar para o norte. Ele lhe contou, da maneira econômica que caracterizava sua fala, que crescera no Missouri. Viera para o oeste aos 19 anos para trabalhar com gado. Passara pelo Texas, Colorado e Wyoming, antes de finalmente se dirigir para Caldwell. Ele não ofereceu detalhes sobre por que se mudara com tanta frequência, e ela não perguntou. Porque ela entendeu instintivamente que algumas coisas na história de uma pessoa exigiam tempo e confiança antes de estarem prontas para serem ditas. Ela lhe contou sobre a fazenda, sobre seu pai, sobre os 2 invernos que passara administrando-a sozinha, sobre a personalidade teimosa da mula Hector e a satisfação particular de colher uma safra de trigo que ela plantara e cuidara inteiramente sozinha. Ela se ouviu falando e ficou um pouco surpresa com isso, porque geralmente não era uma mulher que falava livremente em companhia. Mas havia algo na maneira como Eli Hart ouvia. Não com a meia atenção educada de alguém esperando sua vez de falar, mas com o foco completo e presente de alguém que estava realmente interessado. Isso tornava o ato de falar mais fácil do que o habitual. A música do violino aumentou e se acalmou. Crianças passaram correndo por eles no escuro, gritando em algum jogo cujas regras apenas elas entendiam. Adelaide Greer e Joel McCready passaram de braços dados, e Joel deu a Eli um olhar breve e avaliador. Um olhar que continha o tipo particular de avaliação de criador de gado que os filhos de fazendeiros costumavam ter sem perceber. Eli encontrou o olhar sem responder e voltou sua atenção para Clara. Ela não havia notado a troca porque estava no meio de explicar os desafios específicos de rotação do cultivo de trigo em sequeiro em um condado onde as chuvas eram cada vez mais incertas. Você sabe muito sobre agricultura, disse ele quando ela terminou. Eu sei tudo sobre aquela fazenda em particular, disse ela. Tive que aprender. A maioria das mulheres não teria ficado. Ela considerou isso. Algumas mulheres não têm escolha sobre onde ficam, disse ela. E algumas de nós descobrem que o lugar que nos foi dado acaba sendo exatamente o lugar onde deveríamos estar. Ele ficou quieto por um momento, e então assentiu de uma forma que sugeria que ele não estava apenas concordando, mas realmente pensando no que ela havia dito. Eu ainda não encontrei o meu, disse ele. O lugar onde eu deveria estar. Talvez você ainda esteja procurando. Talvez. Seus olhos azul escuros encontraram os dela sobre os restos do jantar. E algo passou entre eles que era novo e hesitante demais para ser nomeado. Mas também não era nada. O evento social foi terminando da maneira que tais noites terminam. Gradualmente, confortavelmente, com a música do violino diminuindo para algo sonolento. E as lanternas queimando mais baixo, e as famílias recolhendo seus filhos da grama. O reverendo Potts fez seus comentários finais e agradeceu a todos por sua generosidade. Informou que a arrecadação havia levantado o suficiente para 2/3 das novas telhas que o telhado da igreja precisava, o que era motivo de celebração, e uma promessa de organizar outro evento social antes do final da estação. Eli acompanhou Clara até onde ela havia amarrado o cavalo de sua carroça, no poste de amarração perto da igreja. Era uma égua marrom chamada Paciência, que tinha consideravelmente mais dessa qualidade do que a mula Hector, e que estava no escuro com a calma filosófica de um animal que aprendeu a ter uma visão de longo prazo das coisas. Eli verificou o arreio sem que lhe pedissem, passando uma mão praticada pelas tiras com a competência automática de alguém que passou muito tempo perto de cavalos. A tira esquerda precisa de óleo, disse ele. Eu sei, disse ela. Vou cuidar disso amanhã. Ele olhou para ela. Eu poderia passar lá para ajudar, se não for um incômodo. Clara Weston ficou no escuro do pátio da igreja com as mariposas circulando as lanternas moribundas. E considerou a oferta de Eli Hart com a deliberação cuidadosa de uma mulher que aprendeu a não levar as coisas ao pé da letra e também a não recusar gentileza por orgulho mal colocado. A oferta era genuína, ela podia perceber isso. O tipo de homem que levanta a mão para a cesta que ninguém mais quer, não o faz para extrair algo mais tarde. Ele pagara seu dólar, comera seu jantar e conversara com ela por 2 horas. E agora estava se oferecendo para lubrificar uma tira, e nada disso tinha a qualidade transacional de performance ou expectativa. Não seria um incômodo, disse ela. Ele assentiu, colocou o chapéu de volta na cabeça e deu um passo para trás da carroça.
Amanhã à tarde, então, se for bom para você. É bom para mim. Ele a observou subir no assento da carroça com a praticidade não sentimental de uma mulher que sobe em assentos de carroça sozinha há anos. E ela pegou as rédeas e estalou a língua para a paciência. E enquanto a carroça saía do pátio da igreja, ela não olhou para trás. Mas ela podia sentir o peso da atenção dele enquanto ia. E não era um peso desagradável. Ela ficou acordada naquela noite na casa da fazenda que cheirava a madeira velha e lavanda seca, e ao leve fantasma do tabaco de cachimbo de seu pai. E pensou em olhos azul escuros e mãos deliberadas, e na qualidade particular de ser ouvida por alguém que realmente se importava. O sol ainda estava se firmando no leste quando Clara ouviu o som de cascos se aproximando de sua alameda na tarde seguinte. Ela estava no celeiro com Hector, que se opunha à limpeza de seus cascos com todo o empenho dramático que caracterizava suas objeções à maioria das coisas. E ela se endireitou de sua posição agachada para olhar pela porta do celeiro para o cavaleiro que descia a trilha. Eli Hart montava um cavalo grela, um animal de cor de rato com pontas escuras, e o tipo de inteligência quieta e alerta que combinava com o jeito de seu cavaleiro. Ele passou pelo portão em um trote fácil e parou do lado de fora do celeiro, descendo da sela em um único movimento suave que falava de 10.000 desmontagens antes daquela. Boa tarde, disse ele. Boa tarde, disse ela. Cuidado com o Hector, ele morde. Ellie olhou para a mula, que baixou as orelhas e confirmou essa avaliação com um olhar demonstrativo. Anotado, disse ele, e foi amarrar o grela no poste perto do bebedouro. Ele encontrou o óleo para arreios na sala de selaria, sem perguntar onde era guardado. Ela o observou localizá-lo com a economia particular de um homem que trabalhou em fazendas diferentes o suficiente para conhecer a lógica de como os celeiros são organizados. Ele lubrificou a tira e verificou as outras ferragens enquanto estava nisso. E então, porque ele era o tipo de homem que, uma vez que começa, termina uma coisa corretamente, ele deu a volta na carroça, inspecionou os cubos das rodas e encontrou um que estava seco e o lubrificou também. Clara fez café no fogão da cozinha e o trouxe nas xícaras de esmalte azul simples que haviam sido de sua mãe. E eles se sentaram nos degraus da varanda, à luz da tarde, e o beberam. E a conversa recomeçou de onde havia parado na noite anterior, como se tivesse apenas descansado. Ela lhe mostrou os campos de trigo, que estavam recém-colhidos e com o restolho de outono, e a horta onde ela ainda tinha abóboras tardias crescendo, e a linha da cerca leste onde o poste que ela pretendia substituir se inclinava em um ângulo que era mais uma sugestão do que uma barreira real. Ele olhou para o poste com a expressão de um homem que não consegue observar uma coisa consertável sem querer consertá-la. Eu posso consertar isso amanhã, se você quiser, disse ele. Você não precisa continuar vindo aqui, disse ela. Eu sei que não preciso, disse ele. Eu quero. Ela olhou para ele na luz do final da tarde que estava tornando o restolho de trigo dourado e o céu do tom particular de âmbar profundo que as noites do Kansas faziam tão bem. Ele olhou de volta para ela com a firmeza direta que era. Ela estava começando a entender, simplesmente como ele existia no mundo. Sem pretensão, sem desvio, dizendo o que queria dizer e querendo dizer o que dizia. Tudo bem, disse ela. Ele voltou no dia seguinte e consertou o poste da cerca, afundando-o profundamente e compactando a terra ao redor com a paciência metódica de um homem que sabe que uma coisa feita pela metade dura metade do tempo. Clara levou o almoço para o campo, biscoitos com presunto fatiado e um pote de chá gelado doce. E eles comeram sentados nas grades da cerca, com a pradaria se estendendo ao redor deles em todas as direções, sob um céu tão grande que fazia a conversa parecer íntima e expansiva ao mesmo tempo. Ele falou sobre a colheita dos McCready, que prosseguia com as complicações normais de mover várias centenas de cabeças de gado misto por terras desconhecidas. Joel McCready administrava sua operação com a confiança de um homem cujo pai construíra algo significativo e que ainda não tivera que provar se ele mesmo poderia construir algo. Os peões mais velhos o toleravam, os mais jovens ainda estavam decidindo. Ela falou sobre os preparativos de inverno que precisava fazer, a adega que precisava ser abastecida, o galinheiro que exigia algumas tábuas novas no lado norte para impedir a entrada do vento.
O cálculo de se o dinheiro do trigo cobriria a semente que ela precisava plantar na próxima primavera e ainda sobraria algo para os itens que ela não podia produzir. Você faz tudo isso sozinha, disse ele. Não exatamente uma pergunta. Desde que meu pai morreu, sim. Você já pensou em contratar um ajudante? Alguém para ajudar a carregar parte do fardo? Ela sorriu com isso, um sorriso pequeno e seco. Já pensei nisso, não posso pagar. Ele assentiu lentamente. 2 anos atrás eu estava trabalhando em uma fazenda no Colorado, onde a mulher administrava toda a operação sozinha depois que o marido quebrou as costas. Ela contratava 2 ajudantes quando podia e se virava sem quando não podia. E ela conseguiu. Ele fez uma pausa. As pessoas subestimam o que as mulheres podem fazer quando precisam. As pessoas subestimam o que as mulheres podem fazer, ponto final, disse Clara com uma franqueza que a surpreendeu um pouco. Ela geralmente não era uma mulher que dizia coisas afiadas. Ele olhou para ela e o sorriso veio novamente, real e caloroso e um tanto diferente desta vez. Como se ela lhe tivesse mostrado um cômodo que ele não sabia que existia na casa. Justo, disse ele. Os dias caíram em um padrão que nenhum dos dois anunciou ou discutiu, da maneira como os bons padrões costumam fazer. Ele vinha depois de seu trabalho matinal na fazenda dos McCready, na maioria dos dias chegando no início da tarde e ficando até que a luz começasse a se apagar do céu. Ele ajudava com o que precisava de ajuda. As tábuas do galinheiro, o inventário da adega, a bomba com vazamento com a qual ela vinha lutando há um mês. Ela o alimentava. Eles conversavam. Às vezes, trabalhavam em silêncio companheiro, o que Clara sempre achou que era o teste mais verdadeiro de uma companhia confortável. A cidade de Caldwell era pequena o suficiente para que esse arranjo não passasse despercebido. A senhora Greer, a chamada Greer, mãe de Adelaide, mencionou isso à esposa do reverendo Potts. A esposa do reverendo Potts mencionou isso à esposa do chefe dos Correios. A esposa do chefe dos Correios mencionou isso à sua filha, Nora, que mencionou isso diretamente a Clara. Porque Nora era o tipo de amiga que preferia causar um momento de desconforto a permitir que uma amiga fosse pega de surpresa pela circulação das opiniões de outras pessoas. As pessoas estão falando sobre o cowboy que vai à sua casa, disse Nora uma tarde, quando Clara viera à cidade comprar farinha e encontrou Nora convenientemente encostada no balcão dos Correios no exato momento em que o livro-razão do comerciante de farinha poderia ter esperado. É sério. Ele conserta coisas, disse Clara, e é boa companhia. Nora olhou para ela com a atenção particular e aguçada que bons amigos e pessoas muito perspicazes usam quando suspeitam que alguém está sendo deliberadamente discreto. Ele também é muito bonito, se me permite dizer. Eu não tinha notado particularmente, disse Clara, o que era uma mentira tão transparente que até ela a reconheceu como tal. E ela viu na expressão de Nora que não estava se safando. Você notou, disse Nora com a satisfação da confirmação. Ela havia notado. Ela havia notado muito bem, da maneira que se insinua em uma pessoa que passou muito tempo sem notar nada sobre ninguém, porque simplesmente não havia ninguém que valesse a pena notar. Ela havia notado a maneira como ele se movia, econômico e deliberado, sem desperdiçar nada. Ela havia notado suas mãos, que eram mãos de um homem trabalhador, mas cuidadosas. O tipo que conhece tanto o peso do trabalho duro quanto o toque mais leve necessário para coisas diferentes. Ela havia notado que ele ria raramente, mas quando o fazia era um riso real, não fabricado, surpreendido por um divertimento genuíno, e que era um riso extremamente bom de se ouvir. Ela havia notado que ele a ouvia, realmente ouvia, processando o que ela dizia e respondendo ao que ela realmente queria dizer, em vez do que ele esperava que ela quisesse dizer. Ela também havia notado, com mais contenção do que sentia, que a maneira como ele às vezes olhava para ela em momentos de descuido sugeria que parte da observação era mútua. Foi na 4ª semana desse arranjo, em uma tarde em que o primeiro frio verdadeiro do outono viera do norte e tornara o céu do particular cinza-ferro que significava negócio, que a conversa entre eles mudou para um novo território. Ela havia levado café para onde ele estava rachando lenha no pátio lateral. E ela ficou segurando as 2 xícaras enquanto ele deixava o machado de lado e se endireitava. E ela disse, "Por que você deu um lance na minha cesta?" Ele pegou a xícara que ela ofereceu e envolveu as 2 mãos ao redor dela,
olhando para ela com a atenção firme que era seu modo característico. Porque ninguém mais ia dar, disse ele. Eu sei disso, disse ela. Mas por que você deu? Ele ficou quieto por um momento, e ela entendeu que ele estava escolhendo suas palavras da maneira deliberada que sempre fazia. Eu observei você parada ali, disse ele, enquanto Potts anunciava a coisa e a multidão fazia o que as multidões fazem quando não sabem o que fazer. E eu pensei que aquela mulher merecia mais do que o que estava acontecendo com ela naquele momento. Clara segurou sua xícara de café e sentiu o vento frio da pradaria e deixou isso se assentar nela. Você sentiu pena de mim? Não, disse ele imediatamente e com firmeza suficiente para que ela olhasse para ele. Não pena, não foi piedade, foi mais. Ele parou, começou de novo. Quando eu tinha 17 anos, eu era o garoto mais quieto na sala na maior parte do tempo. E eu entendo um pouco sobre o que custa a uma pessoa ficar em uma multidão e ser invisível. Não é piedade reconhecer isso e não querer deixar passar. Essa foi a coisa mais longa e consecutiva que ele disse a ela, fora de uma história que ela havia pedido especificamente para ele contar. E ela a absorveu com cuidado. Você era um garoto quieto, disse ela. Eu era. Ele bebeu seu café. Isso passa com o tempo ou você encontra a companhia certa e para de importar. Você encontrou a companhia certa? Ele olhou para ela por cima da borda da xícara de esmalte azul e a luz da tarde estava cinzenta e fria. E o cheiro de lenha estava no ar. E ela sentiu seu coração fazer algo específico e identificável que não fazia há muito tempo. Estou trabalhando nisso, disse ele. Ela não disse nada sobre isso, mas também não desviou o olhar. E o que passou entre eles no silêncio carregado daquele momento não era mais a coisa incerta e sem nome de uma noite de leilão de cestas, mas algo que ambos entenderam. Outubro se instalou sobre as planícies do Kansas com sua peculiar beleza séria. O grande céu ficava lacobreado e violeta nas bordas dos dias. As folhas dos choupos ficavam douradas e se soltavam em longas rajadas ao vento. As noites chegavam cedo e frias. Clara guardou o resto de sua horta e terminou de abastecer a adega. E Eli completou a colheita de outono na fazenda dos McCready e voltou da viagem de 2 semanas para Wichita magro, sujo da trilha e visivelmente feliz por estar de volta em Caldwell. Ela estava atravessando a rua principal com um pacote da loja de secos e molhados quando o viu chegar. E ela parou na calçada de madeira e o observou descer a rua em seu cavalo grela, com a qualidade particular de um homem retornando a um lugar que começou a significar algo para ele. Ele a viu antes do que ela esperava, e parou o cavalo, desceu com aquele movimento fácil e veio até ela com o chapéu ainda coberto de poeira da trilha e o rosto curtido por 2 semanas de vento das planícies. Você voltou, disse ela. Eu voltei, disse ele. E a maneira como ele disse isso, olhando diretamente para ela e sem desculpas, deixou claro que a relevância da declaração não era principalmente sobre seu relacionamento com a cidade. A viagem correu bem, bem o suficiente. Perdemos 2 cabeças em uma travessia de rio ao sul de Wichita, mas o resto chegou são e salvo. McCready está satisfeito. Ele fez uma pausa. Preciso falar com você sobre algo. Ela esperou. Não aqui, disse ele. Vou à sua casa esta noite, eu levo-lo jantar. Ela assentiu, intrigada com a expressão particular em seu rosto, séria, mas não ansiosa. Resolvido era a palavra que lhe veio à mente. Ele parecia resolvido. Ele chegou naquela noite com um frango assado que comprara da cozinheira da pensão e um pão da padaria. E eles se sentaram à mesa da cozinha dela, à luz da lamparina, e comeram. E ela esperou que ele dissesse o que viera a dizer. Ele disse depois do jantar, sentado com seu café e olhando para a mesa por um momento, antes de olhar para ela. O trabalho com os McCready terminou, disse ele. Joel está pagando os peões da trilha e os dispensando, o que é o curso normal das coisas. Eu sei, disse ela. É assim que funciona. O curso normal das coisas seria eu arrumar trabalho em outro lugar, mudar para outra fazenda, outra colheita, outra viagem. Ele girou a xícara de café nas mãos. Eu tenho seguido o curso normal das coisas por 11 anos, Clara. Mudando de lugar em lugar, pegando trabalho e largando. E estou cansado disso. Ela não disse nada. Deixou que ele encontrasse o caminho. Eu quero criar raízes, disse ele. Tenho pensado nisso desde Caldwell. Desde que você me mostrou como é pertencer a um pedaço de terra.
Ele fez uma pausa. Há um terreno de 40 acres à venda a leste da cidade, a cerca de 1 milha da sua casa. O proprietário está se mudando com a família para Kansas City. Tenho o suficiente guardado para a entrada se eu negociar direito. Você quer comprar terra? Disse ela. Eu quero comprar terra. Ele concordou. E eu quero te perguntar uma coisa, porque a terra não faz sentido completo sem o pedido. A luz da lamparina era quente e a noite estava fria do lado de fora das janelas da casa da fazenda. E Clara Weston sentou-se muito quieta. Eu sei que nos conhecemos há 2 meses, disse ele. Eu sei que não é muito tempo. E não estou pedindo para você se apressar ou fingir que sente coisas que não sente. Mas preciso que você saiba onde estou, porque passei muitos anos sem dizer a verdade quando deveria ter dito. E cansei disso. Ele olhou diretamente para ela, da maneira como fazia tudo diretamente. Estou profundamente apaixonado por você, Clara. Acho que estou, desde algum momento, perto do terceiro poste da cerca e gostaria da sua permissão para cortejá-la adequadamente. O fogo no fogão da cozinha disse algo para si mesmo. Lá fora, um coiote lançou uma pergunta para a escuridão e uma pergunta para as estrelas frias. Clara pousou sua xícara de café com muito cuidado sobre a mesa. Você quer comprar aquele terreno a leste da cidade? Disse ela. Sim, e você quer me cortejar adequadamente? Sim. Eli Hart, disse ela, e sua voz estava fazendo algo que ela não controlava totalmente. Algo quente e instável que ela reconheceu depois de um momento como a qualidade particular de uma felicidade inesperada. Você tem me cortejado adequadamente desde o dia em que apareceu para lubrificar a tira da minha carroça. Ele a encarou. Então o riso aconteceu, o verdadeiro, surpreendido, e encheu a pequena cozinha com algo que parecia mais primavera do que final de outubro. Você poderia ter dito antes, disse ele. Você também, disse ela. E então, porque ela estava farta de contenção, e farta de ser invisível, e farta de ficar à margem das coisas observando outras pessoas ocuparem o centro, ela disse, eu também te amo. Desde algum momento perto do segundo poste da cerca, se eu for precisa. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela, e ela o deixou. E eles ficaram assim à luz da lamparina por um longo tempo, conversando baixinho, planejando e imaginando e rindo ocasionalmente. E lá fora, a noite do Kansas estava fria e cheia de estrelas, e o coiote finalmente recebeu sua resposta de algum lugar muito distante. Ele comprou o terreno de 40 acres em novembro, negociando o preço para algo que suas economias pudessem acomodar com o suficiente para sementes e suprimentos básicos. A terra era boa. Um riacho corria pelo terço leste, o que no Kansas era o tipo de característica que fazia homens sérios sentarem-se em silêncio por um momento quando a viam pela primeira vez. A estrutura existente era uma cabana rústica, mal habitável no inverno, mas sua estrutura era sólida e era um começo. Eli passou suas noites e fins de semana no terreno durante novembro e dezembro, isolando as paredes da cabana, consertando a lareira, construindo uma fundação adequada para o celeiro. Clara vinha aos sábados, trazendo comida e suas próprias opiniões sobre onde as prateleiras da cozinha deveriam ir. E eles discutiam alegremente sobre isso, e ele geralmente as construía onde ela sugeria, porque ela estava certa sobre a luz, e ele sabia disso. Ele a cortejou no sentido tradicional também. Ele a visitava com o conhecimento e a aprovação implícita do que passava por sua estrutura familiar em Caldwell. O que significava que o reverendo Potts e sua esposa, que haviam adotado um papel de tutela social em relação a Clara desde a morte de seu pai, receberam Eli para o jantar de domingo em dezembro e o submeteram ao escrutínio particular de pessoas que gostam genuinamente de alguém e pretendem proteger esse afeto. Eli passou nessa avaliação com a mesma qualidade que trazia para a maioria das coisas: honestidade, simplicidade e disposição para responder a perguntas diretamente. Ele a levou ao evento social de Natal na igreja, que era um tipo diferente de reunião do que o leilão de cestas. Era dentro de casa, com um pinheiro decorado das colinas e velas nos parapeitos das janelas. E o reverendo Potts liderando a congregação em canções de Natal, que estavam um pouco desafinadas, mas totalmente sinceras. Ele ficou ao lado dela a noite toda, e a matemática social da sala mudou em resposta à sua presença ao lado dela de uma maneira que ela notou e achou, para sua própria surpresa, mais divertida do que significativa.
Adelaide Greer os observava do outro lado da sala com a curiosidade benigna de alguém que conseguiu seu próprio final feliz e pode se dar ao luxo de ser generosa com os outros. Nora Finch encurralou Clara perto da mesa de refrescos e segurou seu braço com as duas mãos. Você parece diferente, disse ela. Eu não estou diferente, disse Clara. Você parece feliz, disse Nora, como se isso fosse a mesma coisa e também de alguma forma ainda melhor. Clara olhou para o outro lado da sala, onde ela estava conversando com o velho Pete Calloway, que lhe contava algo sobre as enchentes do riacho de 1869, com o detalhe abrangente que o velho Pete trazia para todas as suas histórias. Eli estava ouvindo com total atenção, porque Eli ouvia a todos com total atenção, independentemente de serem o filho do fazendeiro mais próspero do condado ou um peão aposentado cuja melhor história tinha 8 anos. Eu estou feliz, disse Clara, e não era uma declaração complicada. Era simples, como as coisas verdadeiras costumam ser. Ele a pediu em casamento em janeiro, em uma tarde de domingo, quando a neve havia chegado de verdade e cobria as planícies do Kansas com 3 polegadas de profundidade. E o mundo havia ficado branco, quieto e muito parado. Ele veio à fazenda dela pela manhã, e eles passaram a tarde lendo perto do fogo dela. Ela tinha livros da prateleira de empréstimos da escola, e ele havia lido a maioria deles durante os meses de inverno. E no final da tarde, quando a luz estava ficando dourada através das janelas cobertas de neve, ele pousou o livro e disse, Clara. Ela ergueu os olhos de sua página. Você quer se casar comigo? Disse ele. Não foi um pedido elaborado. Ele não era um homem elaborado. Mas ele havia estendido a mão para a pequena mesa ao lado de sua cadeira e estava segurando algo. Um anel, de prata simples, uma coisa modesta, mas feita com clara intenção. Uma única peça de metal trabalhado que ela entendeu por sua simplicidade. Ele mesmo o havia feito na forja do ferreiro, porque um homem que prefere fazer uma coisa verdadeira a comprar uma coisa bonita era um homem que ela esperava que existisse. Ela pousou o livro no braço de sua cadeira. Sim, disse ela. Eli, sim. Ele colocou o anel em seu dedo com a precisão cuidadosa de um homem que quer acertar essa coisa em particular. E ela olhou para a prata em sua mão e sentiu a verdade completa e descomplicada de querer estar exatamente onde estava. Eles se casaram em fevereiro na mesma igreja, cujo telhado agora estava totalmente consertado, graças à arrecadação do leilão de cestas e a um esforço subsequente de angariação de fundos, que também envolveu um leilão de tortas e 2 dias de trabalho doados pelos homens da congregação. O reverendo Potts realizou a cerimônia com o calor genuíno de um homem que considera um bom casamento uma das melhores obras da providência. Nora Finch chorou na segunda fila. O velho Pete Calloway tocou uma melodia de violino, depois que tecnicamente não era um hino, mas que o reverendo Potts tolerou porque a ocasião pedia alegria e o inário tinha suas limitações. Clara usou o vestido de sua mãe, que ela encontrara no baú de cedro no quarto da fazenda, e ajustara a mão ao longo de 3 noites cuidadosas em janeiro, alargando-o nos ombros e apertando-o na cintura. Era de cor creme, não branco, com pequenos botões de pérola nos punhos que capturavam a luz. Ela usou o cabelo solto pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar, e ele caía em ondas escuras sobre seus ombros. E ela observou o rosto de Eli Hard enquanto subia o corredor da igreja e encontrou o que esperava encontrar lá. Não surpresa, exatamente, mas reconhecimento. O olhar de um homem vendo claramente algo que ele já via há algum tempo. Ele havia polido suas botas e encontrado um casaco em algum lugar e estava na frente da igreja com a mesma qualidade assentada que trazia para tudo. Pronto, presente, sem afetação. Quando o reverendo Potts perguntou se ele aceitaria Clara Weston como sua esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de suas vidas, ele disse, aceito, na mesma voz firme que usara para dar um lance de $1 no fundo da multidão de verão. E as palavras tinham a mesma qualidade. Deliberadas, certas, escolhidas. Ela disse seu próprio aceito com igual certeza, olhando-o diretamente nos olhos da maneira que estava aprendendo a fazer. A maneira que antes parecia muito exposta e agora parecia simplesmente honestidade. Eles viveram na cabana em seus 40 acres durante a primeira primavera de seu casamento.
E foi uma boa primavera. O tipo que fazia o Kansas se perdoar pelos invernos rigorosos que impunha às pessoas. O riacho na seção leste corria claro e rápido com o degelo. E Eli arou seus primeiros 40 acres de sulcos, enquanto Clara expandia a horta que iniciara no lado sul da cabana e continuava a gerenciar o plantio de trigo de sua própria fazenda. Porque ela não era uma mulher que desistia de algo que havia construído, e Eli nunca sugerira que ela devesse. Eles discutiram de forma prática e longa a questão de como gerenciar as duas propriedades. A fazenda de Clara era a operação mais bem estabelecida, com seu solo de trigo experiente e edifícios funcionais. Os 40 acres de Eli tinham o riacho e o solo fresco. A solução lógica, a qual chegaram juntos ao longo de uma série de conversas na mesa da cozinha, foi combinar as operações gradualmente. Arrendar sua fazenda para um vizinho chamado Jed Hanover, que tinha uma família grande e precisava da área, e usar a renda para melhorar a propriedade de Eli e desenvolvê-la em algo que pudesse sustentar os dois e mais. Jed Hanover era um homem justo e um bom agricultor, e o acordo agradou a todos. Clara manteve seus direitos sobre a propriedade, o que Eli nunca questionou ou sugeriu o contrário. O fato de ela possuir algo próprio não era uma complicação em sua mente, mas uma coisa simplesmente boa. E ela descobriu, ao longo dos meses e anos de seu casamento, que essa era uma das muitas maneiras pelas quais Eli Hart entendia o mundo corretamente. O verão de 1874, o primeiro verão completo deles juntos, foi o verão em que tudo na propriedade dos Hart começou a mostrar o que poderia se tornar. Eli plantou milho na seção norte e aveia na sul, e eles se saíram bem o suficiente em um ano que foi mais seco do que o esperado, mas mais úmido que o anterior. Ele adquiriu 2 boas vacas de cria e um touro de um homem em Medicine Lodge, que estava liquidando seu rebanho antes de se mudar para o leste. E o início de uma operação de gado tomou forma atrás da nova cerca de tábuas que ele passara o inverno construindo. O bolo de maçã de Clara tornou-se uma iguaria conhecida no condado no segundo ano de seu casamento. Porque Eli, que não dava opiniões sobre a maioria das coisas, dava a sua sobre isso com um entusiasmo tão descomplicado a quem perguntasse o que sua esposa cozinhava, que as pessoas começaram a pedi-lo especificamente para reuniões da igreja e encontros ocasionais em sua casa, que se tornaram mais frequentes à medida que suas circunstâncias se expandiam. Ela não esperava se tornar uma mulher que organizava reuniões. Ela passara a maior parte de sua vida adulta evitando o centro das salas. Mas a casa da fazenda nos 40 acres de Eli, que já não eram mais apenas 40 acres, tendo absorvido a faixa de 10 acres entre suas propriedades quando ficou disponível, tinha uma cozinha com janelas adequadas e uma longa mesa que Eli construíra no segundo inverno. Larga o suficiente para 12 pessoas, porque ele a construíra com a expectativa de uso e não com a cautela da insuficiência. Você a construiu muito grande, ela disse quando ele lhe mostrou a mesa pronta. Eu a construí no tamanho certo, ele disse com a confiança particular de um homem que sabe o que pretende. Ela entendeu o que ele pretendia e sentiu a mesma intenção. E eles não discutiram isso além disso, porque algumas coisas não exigem discussão extensa quando ambas as pessoas estão de acordo. O filho deles nasceu no outono de 1875, um sábado de setembro, quando as folhas dos choupos estavam apenas começando a mudar e o ar tinha aquele primeiro sussurro da mudança de estação. O parto foi assistido pelo médico de Caldwell, um homem capaz chamado Dr. Marcus Webb, e por Nora Finch, que se nomeara para o papel de acompanhante de parto com a autoridade alegre de alguém que decidiu que sua amiga não passaria por isso sozinha e não estava aceitando contra-argumentos. O bebê era saudável e barulhento, e tinha uma cabeleira escura que Clara disse que vinha do lado dela, e Eli disse que vinha de todos os lugares, porque claramente essa criança chegara com opiniões fortes sobre existir. Eles o chamaram de Thomas, em homenagem ao pai de Clara, e decidiram por James como nome do meio, que era o nome do pai de Eli, um homem que morrera quando Eli tinha 22 anos, e de quem ele falava às vezes com a qualidade particular de luto que teve tempo de se tornar algo mais silencioso que a dor. Eli segurou Thomas na noite de seu nascimento com a expressão de um homem que foi emboscado por algo maior do que estava preparado e que estava totalmente feliz com isso.
Ele sentou-se na cadeira perto da janela do quarto com o bebê no colo, olhando para o rosto pequeno e sério com a mesma atenção focada que trazia para tudo, como se estivesse estudando algo que merecia sua total consideração. Ele parece ter opiniões, disse Elia. Ele puxou isso do pai, disse Clara da cama, o que lhe rendeu um olhar que era parte protesto e parte reconhecimento da precisão. Thomas James Hart desenvolveu suas opiniões completamente. Quando tinha 2 anos, descobriu que Hector, a mula, que fora transferida para a propriedade dos Hart, quando a família de Jed Hanover assumiu a casa de Clara, era um cúmplice disposto em travessuras de baixo nível. E a aliança entre criança e mula tornou-se uma característica recorrente da narrativa diária da casa. Hector, que passara anos representando um teatro de um só ator de falta de cooperação, parecia genuinamente gostar da companhia da criança e o seguia pelo quintal com o ar possessivo de um animal que finalmente encontrou sua tarefa correta. Eli observava essa aliança com o divertimento silencioso de um homem que acha que as combinações inesperadas do mundo estão entre suas melhores características. Ele, em 1876, tornara-se uma figura reconhecível no condado de Caldwell. Não proeminente da maneira que os homens que buscam proeminência se tornam reconhecíveis, mas conhecido da maneira particular que vem de ser consistentemente confiável e consistentemente honesto ao longo de um longo período de tempo, em um lugar onde as pessoas notam tais coisas. Ele fazia parte do comitê do município que cuidava da manutenção de estradas e pontes. Não porque buscou o cargo, mas porque 3 pessoas diferentes lhe pediram, e sua recusa ao pedido lhe pareceu menos justificada do que o inconveniente de aceitá-lo. Clara participava das reuniões trimestrais da Sociedade de Mulheres de Caldwell, que fora organizada principalmente pela esposa do reverendo Potts em 1871 e que evoluíra desde então para algo consideravelmente mais interessante do que sua missão original de círculos de costura de caridade. Em 1876, a sociedade operava uma pequena biblioteca de empréstimos em uma sala ao lado dos Correios e apresentara à comissão do condado uma petição sobre a condição da estrada para as fazendas do norte. A estrada estava em um estado que tornava as viagens de inverno genuinamente perigosas, um fato que a comissão estava preparada para ignorar até que 57 mulheres assinassem seus nomes em um documento que era bastante difícil de ignorar. Você gosta da sociedade, disse Eli uma noite, o que era menos uma observação do que um reconhecimento silenciosamente satisfeito. Descobri que tenho coisas a dizer, Clara lhe disse. Eu sempre tive coisas a dizer. Eu só precisava... Ela pensou sobre isso. Eu precisava saber que valia a pena dizer. Sempre valeu a pena dizer, disse ele. Eu sei disso agora, disse ela. E então ela disse, Eli, acho que quero ter outro. Ele olhou para ela. Ela observou a sequência particular de expressões que cruzaram seu rosto. Surpresa, ajuste e, em seguida, a mesma qualidade de emboscada que o tomara quando Thomas chegou, o mesmo ser dominado por algo maior e melhor do que ele esperava. Outro Thomas, disse ele. Espero que não exatamente outro Thomas, disse ela, o que era justo, dado que o Thomas original estava no andar de cima, envolvido no que parecia ser uma tentativa abrangente de comunicar algo muito importante a Hector através da janela do quarto. A segunda filha deles chegou no verão de 1877, uma menina com os olhos cinza esverdeados de Clara e o cabelo escuro de Eli, e uma personalidade imediata e abrangente que se fez conhecer nas primeiras 4 horas de sua existência. Eles a chamaram de Eleanor, que era o nome da avó de Eli, uma mulher que se estabelecera no Missouri nos anos antes da guerra, e que Eli descrevia como a pessoa mais teimosamente capaz que ele já conhecera, o que Clara tomou como uma explicação de Eli e uma aspiração para a filha. A fazenda, que agora era propriamente uma fazenda e um pequeno rancho combinados, com as rotações de milho, aveia e trigo, e 16 cabeças de gado que cresceram daquelas 2 primeiras vacas de cria e do touro de Medicine Lodge, expandiu-se no final da década de 1870 com a adição de outros 20 acres a leste, quando o velho Hiram Potts, que não era parente do reverendo, vendeu seu lote e se mudou para a casa da família de sua filha em Topeka. A terra elevou a operação dos Hart para quase 70 acres de terra produtiva, o que não era a maior propriedade do condado de Caldwell,
mas estava entre as mais bem administradas. E Eli chegara ao ponto de contratar um ajudante para as temporadas de plantio da primavera e colheita do outono, o que significava que ele agora estava na capacidade de pequeno fazendeiro rancheiro, o tipo de homem que tinha ajudantes, o que ainda ocasionalmente o surpreendia como um desenvolvimento improvável. Ele mencionou isso uma noite enquanto estavam sentados na varanda depois do jantar, com as crianças na cama e a noite chegando quente e perfumada do sul. Eu nunca pensei que seria alguém que contrata pessoas, disse ele. Por que não? Perguntou Clara. Não sei. Fui uma das pessoas contratadas por tanto tempo que não parecia o tipo de coisa que se aplicava a mim. Ela olhou para os campos na última luz, que eram os campos de Eli e dela e de seus filhos, e pensou na fazenda de seu pai que a sustentara por 2 invernos difíceis e agora sustentava a família de Jed Hanover em suas próprias estações de dificuldade. Ela pensou em um leilão de cestas e uma mão se erguendo no fundo de uma multidão e um homem dizendo $1 com uma voz que não precisava ser alta para ser ouvida. Coisas se aplicam a você que você não espera, disse ela. Ele colocou a mão sobre a dela no corrimão da varanda, como fazia às vezes, não dramaticamente, mas simplesmente. O gesto de um homem que está ciente do que tem e não o toma como garantido. Sim, se aplicam, disse ele. Em 1879, Nora Finch se casou com o novo professor, um homem atencioso chamado Gerald Pierce, que viera de Ohio e encontrara em Caldwell algo que o surpreendeu com sua qualidade. O casamento foi na mesma igreja onde Clara e Eli se casaram, e Clara ficou ao lado de Nora como sua testemunha, o que foi algo que ela fez com a felicidade plena e genuína de alguém que descobriu que a capacidade de alegria se expande em vez de se contrair quando é compartilhada. O casamento de Nora foi seguido por um jantar na fazenda dos Hart, porque a essa altura, a longa mesa da cozinha já havia estabelecido sua reputação, e as reuniões tendiam a se organizar em torno dela com a inevitabilidade casual da água encontrando seu nível. Clara alimentou 23 pessoas naquela noite, incluindo o reverendo Potts, que estava desenvolvendo as dimensões confortáveis de um homem frequentemente convidado para a mesa. E Adelaide Greer McCready, que se casara com Joel McCready na primavera anterior e estava esperando seu primeiro filho, brilhando da maneira particular das mulheres que conseguiram exatamente o que queriam e sabem disso. Adelaide encontrou o olhar de Clara do outro lado da mesa à luz da lamparina e ergueu seu copo com um sorriso que não continha nenhuma condescendência, que era a versão de Adelaide que Clara sempre suspeitara existir sob os cachos dourados e o cuidadoso posicionamento social. Alguém que estava simplesmente tentando navegar pelo mundo com as ferramentas que lhe foram dadas, assim como todo mundo. Thomas tinha 4 anos e Eleanor tinha 2, e ambos foram autorizados a ficar acordados para o jantar de casamento sob condições estritas que foram quase totalmente ignoradas. E Thomas passou a maior parte da noite envolvido em negociações sussurradas com o ajudante de Eli, um jovem chamado Fletcher, que tinha a natureza descontraída e bondosa de alguém que é constitucionalmente incapaz de recusar o pedido de uma criança. E Eleanor sentou-se no colo do pai e adormeceu em seu peito com a confiança inabalável de uma criança que nunca teve motivo para suspeitar que o mundo não é, em sua essência, seguro. Eli sentou-se à sua própria longa mesa à luz da lamparina, com uma filha adormecida no peito e o rosto brilhante e sério de seu filho do outro lado da sala, e a voz de sua esposa em conversa a 2 assentos de distância. E ele sentiu a plenitude específica de uma vida que encontrou sua forma correta após um longo tempo de busca. Ele pensou em 11 anos de movimento, o Panhandle do Texas no verão, as montanhas rochosas do Colorado no inverno, Wyoming nas estações intermediárias, e a longa sucessão de fazendas de outras pessoas e gado de outras pessoas, e a solidão particular de um homem que pertence a uma paisagem sem pertencer a nada dentro dela. Ele pensou no fundo de uma multidão e em uma mulher de vestido verde sálvia que olhava para suas botas e no cálculo que lhe levara talvez 4 segundos, que o preço de $1 não era nada comparado ao custo de ver alguém ser deixado de lado. Clara encontrou seu olhar a 2 assentos de distância, da maneira como as pessoas casadas fazem quando aprenderam a se comunicar através de uma sala. E seus olhos cinza esverdeados disseram algo que não exigia tradução.
Ele assentiu uma vez com um pequeno sorriso que era sua linguagem privada. E Eleanor se mexeu em seu colo e suspirou da maneira descomplicada dos muito jovens e dos muito seguros. A década de 1880 chegou ao condado de Caldwell com a combinação particular de desafio e abundância que o Kansas parecia constitucionalmente comprometido em entregar em igual medida. O verão de 1881 trouxe uma seca séria o suficiente para testar todos os agricultores do condado e eliminar duas operações menores que não puderam absorver as perdas. A fazenda dos Hart perdeu um terço de seu milho naquela estação e reduziu temporariamente seu rebanho de gado, vendendo 6 cabeças no final do verão. Quando ficou claro que a pastagem não os sustentaria durante o outono. Foi um ano difícil, mas não ruinoso, em parte por causa do trabalho árduo de Clara e Eli, e em parte por causa das 5 temporadas de manejo cuidadoso que o precederam. Deixando-os com reservas e relacionamentos com o banco em Wichita, e com agricultores vizinhos que compartilharam o que podiam, o que tornou a sobrevivência possível. A seca terminou na primavera de 1882, com chuvas que vieram em ciclos longos e generosos, e tornaram as planícies de um verde tão vívido que parecia quase excessivo, como se a paisagem estivesse se desculpando pelo comportamento do ano anterior. O trigo voltou forte, o rebanho de gado se reconstruiu. Thomas, que tinha 7 anos agora, e ajudava com tarefas reais na fazenda, como recolher ovos, alimentar os cavalos e ficar de olho nas atividades de Eleanor, o que exigia vigilância porque as opiniões de Eleanor sobre o que ela podia e não podia fazer já estavam totalmente formadas e vigorosamente defendidas. Começou a mostrar o interesse particular e absorvido em como as coisas cresciam, que Clara reconhecia de sua própria infância. Ele gosta da agricultura, observou Eli uma noite, observando Thomas na horta com Clara. O menino agachado para olhar algo no solo com a intensidade de um cientista. Sim, gosta, disse Clara. Ele tem bons instintos para isso. Puxou da mãe. Ela olhou para ele. Ele estava encostado no poste da cerca com os braços cruzados, observando o filho. E sua expressão era a que ela pensava privadamente como sua expressão completa. Toda a reserva abaixada, toda a economia de sentimento deixada de lado. Apenas Eli presente em algo que importava para ele. Ele tem a sua paciência, disse ela. Essa é a parte mais importante. Ele se virou para olhá-la, e na luz da tarde, que era longa e dourada sobre o verão do Kansas, ela pensou, não pela primeira vez, que a maneira como Eli Hart olhava para ela não havia diminuído um único grau da maneira como ele a olhara sobre um pano de piquenique na grama do pátio da igreja 7 anos atrás. Se alguma coisa havia se aprofundado, da maneira como as coisas genuínas tendem a fazer quando recebem tempo e atenção, e a escolha consistente da honestidade sobre a conveniência. A Lena, que tinha 5 anos, passou correndo pelo portão do jardim, naquele momento em uma corrida desenfreada com uma expressão triunfante, e seu cabelo totalmente solto da trança, arrastando Hector, a mula, a uma distância que sugeria que Hector fora recrutado para algum esquema do qual ele se extraíra recentemente. Ela parou bruscamente na frente de seus pais e olhou para eles com a expressão de uma criança que decidiu que a melhor defesa é o ataque. Hector está sendo não cooperativo, anunciou ela. Hector geralmente é não cooperativo, disse Ellie. Hoje ele está sendo não cooperativo de propósito, esclareceu Lena com a autoridade de quem estudou o assunto. Como você sabe? Perguntou Clara. A Lena considerou isso. Ele tem uma expressão, disse ela. Isso, na experiência de Clara, era totalmente preciso. Hector sempre tivera uma expressão. Era uma de suas qualidades mais confiáveis. Ele agachou-se ao nível de Lena com o movimento fácil de um homem que passou anos praticando essa forma particular de atenção. O que você estava tentando fazer com o Hector? A expressão de Lena tornou-se um pouco mais cautelosa. Eu ia montá-lo até o riacho para pegar sapos. Hector não gosta de sapos, disse Ellie sem um pingo de julgamento. Eu sei disso agora, disse Lena. Ele olhou para ela seriamente por um momento. Tudo bem, disse ele. Você volta antes do jantar e vamos ao riacho juntos. Sem mula, vamos a pé. Helena considerou este acordo renegociado e o achou aceitável. O Thomas pode vir? Se ele quiser.
Ela se virou e correu para o jardim, onde seu irmão ainda examinava o solo, seu cabelo solto voando atrás dela. Ellie levantou-se e encontrou Clara observando-o com um olhar que ela sabia que ele estava ciente. Aquele que ela desistira de esconder anos atrás porque não havia sentido, e porque o fazia feliz, e ela gostava de fazê-lo feliz. Você é muito bom com eles, disse ela. Eles são muito bons, disse ele simplesmente. Naquela noite, eles foram ao riacho, os quatro, e Alena pegou um sapo com a ferocidade obstinada de uma pessoa pequena que se comprometeu com um objetivo. E Thomas construiu uma pequena barragem em um canal lateral, com pedras planas, e a observou por um longo tempo, pensando na maneira como a água se movia. E Eli e Clara sentaram-se na margem acima das crianças com os ombros se tocando na noite quente e a pradaria ficando âmbar ao redor deles, e as cigarras começando sua longa conversa de verão. Quero te dizer uma coisa, disse Eli. Ela esperou como sempre fazia, porque suas palavras valiam a pena esperar. Eu penso no leilão de cestas às vezes, disse ele. Não com frequência, mas às vezes. No que você pensa sobre isso? Eu penso em como esteve perto de ser diferente, disse ele. Se eu estivesse em outro lugar, se eu tivesse chegado 1 hora mais tarde na cidade naquela noite, se eu tivesse decidido não ir, o que quase fiz porque eventos sociais não eram. Ele fez uma pausa com um reconhecimento seco de sua própria história, uma força de espírito particular. Mas você foi, disse ela. Eu fui. E você estava lá. Ele ficou quieto por um momento. E eu quero dizer, para que fique registrado, que todas as coisas boas da minha vida, esta terra, aquelas crianças lá embaixo, ser uma pessoa que pertence a algum lugar, tudo isso pode ser rastreado até aquela única noite. Para uma cesta com um pano azul e uma mulher que fez o melhor bolo de maçã do Kansas. Clara Weston Hart, que passara uma parte significativa de sua vida sendo ignorada, invisível e quieta no fundo das multidões, sentou-se na margem do riacho em uma noite de verão de 1882, com o ombro do marido quente contra o dela, e as vozes de seus filhos brilhantes abaixo dela na luz dourada. E ela sentiu a verdade completa do que ele dissera. Eli, disse ela. Sim. Eu também quero te dizer uma coisa. Diga-me. O bolo de maçã na cesta naquela noite foi o melhor que eu já fiz, disse ela. Trabalhei nele a manhã toda. Tentei 3 variações antes de acertar. E então o coloquei na cesta e pensei, quem der o lance nesta cesta vai saber, desde a primeira mordida daquele bolo, que a mulher que o fez vale a pena conhecer. Ele olhou para ela. A luz do entardecer estava em seus olhos, tornando-os do azul profundo de água clara. E ela viu a compreensão passar por sua expressão, o entendimento de que seu silêncio, sua simplicidade, sua invisibilidade deliberada não tinham sido a ausência de intenção, mas o oposto dela. Você estava esperando, disse ele. Eu estava esperando, disse ela, por alguém que olhasse além do pano simples. Ele ficou quieto por um longo tempo e então disse, eu quase dei 50 centavos a mais. Ela riu, um riso real, desprotegido, e ele riu com ela. E lá no riacho, Alena olhou para cima ao som de seus pais rindo juntos à noite e fez a cara satisfeita de uma criança que sabe, sem que lhe digam, que o mundo em que vive está fundamentalmente certo. Os anos que se seguiram se estabeleceram no ritmo de uma vida boa. Não uma vida fácil, porque o Kansas não oferecia vidas fáceis como categoria, mas uma vida plena, construída de estações e trabalho e do lento acúmulo do que importa. Thomas tornou-se um menino com a intensidade silenciosa de sua mãe e a paciência de seu pai, e ele se dedicou à agricultura com a seriedade de uma vocação, em vez de uma obrigação. Quando tinha 12 anos, ele já fazia contribuições reais para as decisões da operação, e Eli o consultava com a seriedade devida a alguém cujas observações eram geralmente precisas. Alena tornou-se uma menina de opinião tão abrangente e enérgica que Caldwell acabou simplesmente aceitando-a como uma característica da paisagem, da mesma forma que as comunidades aceitam certos padrões climáticos. Nem sempre conveniente, ocasionalmente espetacular, fundamentalmente parte das coisas. Ela frequentou a escola de Caldwell, onde o marido de Nora, Gerald Pierce, lecionava, e Gerald Pierce, que a essa altura já lecionava em Caldwell há tempo suficiente para ter opiniões sobre quais alunos eram notáveis, disse a Nora em particular
que a Lena Hart era a aluna mais ferozmente inteligente que ele encontrara em 15 anos de ensino, e que isso era tanto uma oportunidade quanto uma responsabilidade considerável para a escola. Nora contou a Clara porque era o tipo de amizade que elas tinham, e Clara recebeu a informação com a expressão particular de uma mãe que não está surpresa, mas está comovida. Ela contou a Eli naquela noite, e ele sentou-se com isso por um momento da maneira que fazia com coisas importantes. Devemos garantir que ela tenha tudo o que precisa para aprender, disse ele. Seja lá o que isso signifique. Pode significar mais do que Caldwell pode oferecer eventualmente, disse Clara. Então descobriremos isso quando chegarmos lá, disse ele, o que era, na experiência de Clara com Eli Hart, a destilação de toda a sua filosofia. Lidar honestamente com o que está presente, preparar-se cuidadosamente para o que está por vir e confiar que o intermediário será administrável se você o abordar corretamente. Em 1885, a fazenda de Clara, a propriedade original dos Weston, que Jed Hanover vinha arrendando por uma década, chegou a um ponto de transição natural quando o filho mais velho de Hanover, que vinha cultivando com o pai, decidiu mudar sua própria família para os territórios recém-abertos em Oklahoma, levando consigo 2 dos 3 irmãos Hanover que trabalhavam no local. Jed Hanover, mais velho agora e achando a operação completa além de sua família reduzida, procurou Clara para renegociar o acordo. O resultado foi que a operação dos Hart absorveu completamente as terras da fazenda Weston, elevando sua área total para pouco menos de 150 acres, o que os tornou uma das operações de médio porte sérias do condado. Jed Hanover mudou-se para a pequena casa na cidade que sua esposa desejava há anos, e em seu último dia na fazenda Weston, ele foi à cozinha dos Hart, sentou-se à longa mesa, bebeu o café de Clara e disse: "Seu pai estaria orgulhoso do que você fez com aquele lugar, Clara." Ela pensou em seu pai, um homem quieto, um agricultor cuidadoso, um homem que lhe deixara algo que outros poderiam ter visto como um fardo, e ela escolhera ver como um presente. Ele estaria orgulhoso de muitas coisas, disse ela. Ele também estaria satisfeito com Eli, disse Jed, com a franqueza descomplicada de um velho agricultor. Um homem que respeita a terra de sua esposa, respeita sua esposa. Ele, que estava sentado na outra ponta da mesa com seu próprio café, recebeu isso com o tipo de silêncio que não é desvio, mas recepção, aceitando o elogio sem diminuí-lo ou inflá-lo. A terra já era boa, disse ele. Eu apenas trabalho ao lado dela. A fazenda dos Hart, no final da década de 1880, era um negócio em pleno funcionamento em todos os sentidos. O rebanho de gado crescera para 45 cabeças. As rotações de culturas eram confiáveis. Os 2 ajudantes que eles mantinham durante a estação de crescimento eram homens com quem Eli trabalhara o suficiente para confiar e que confiavam nele em troca. A casa da fazenda fora expandida 2 vezes, uma em 1878 e outra em 1883, e se tornaram uma estrutura sólida e confortável com uma sala de estar de verdade, e uma cozinha que era um verdadeiro espaço de trabalho de uma mulher, em vez de um canto da sala de estar. Clara continuara seu envolvimento com a Sociedade de Mulheres, que em 1887 havia expandido sua biblioteca de empréstimos, solicitado com sucesso melhorias em 2 estradas do condado, organizado uma resposta comunitária para uma família que perdera sua casa em um incêndio no inverno de 1885. E estava atualmente engajada no projeto mais longo e complicado de defender uma escola adequada para substituir a estrutura atual, que era adequada para 20 alunos e mal funcional para os 38 que agora a frequentavam. Ela também, nas horas tranquilas das noites de inverno, depois que as crianças estavam na cama, vinha escrevendo coisas. Não de forma formal, não pensando nisso como escrita exatamente, mas anotando observações sobre a agricultura, sobre o caráter particular das estações do Kansas, sobre as maneiras que encontrara para ler a terra, o céu e o solo. Eli a encontrara fazendo isso em uma noite de janeiro e sentara-se à sua frente na mesa da cozinha e perguntara o que ela estava escrevendo. E ela explicara com algum embaraço, e ele lera o que ela escrevera. 4 páginas de prosa densa e cuidadosa sobre o manejo do trigo em um condado de chuvas variáveis.
E ele olhara para ela com uma expressão que ela só poderia descrever como orgulho descomplicado. Isso é muito bom, disse ele. São apenas anotações, disse ela. É mais do que isso, disse ele. Você deveria continuar. Ela continuou. Ao longo dos anos, acumulou-se em algo que o sucessor do reverendo Potts, o reverendo Matthew Carey, um homem mais jovem com opiniões mais progressistas sobre a contribuição intelectual das mulheres para a vida comunitária, descreveu como genuinamente útil quando ela lhe mostrou em 1889, e que ele prontamente compartilhou com o editor do jornal de Caldwell, que publicou 3 partes como uma série de artigos sobre manejo agrícola, que foram reimpressos por outros 2 jornais do Kansas, e geraram cartas de leitores em 4 condados. Clara Hart, que passara uma parte significativa de sua vida quieta no fundo das salas, viu-se em posse de uma voz pública, e descobriu que tinha algo muito específico e muito útil a dizer com ela. Ela contou a Eli sobre as reimpressões em uma noite de terça-feira de outubro de 1889, e ele ouviu tudo com sua característica atenção total. E quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento e então disse: Diga-me uma coisa. O quê? Você sabia, quando estava escrevendo tudo isso ao longo dos anos, que era algo que valia a pena compartilhar? Ela pensou sobre isso. Eu pensei que poderia ser útil, disse ela, para alguém cultivando em condições semelhantes. Eu não sabia se alguém iria querer ler. As pessoas sempre querem ler algo verdadeiro, disse ele. Ela olhou para ele do outro lado da mesa da cozinha, com a luz da lamparina entre eles e o vento de outubro entrando por baixo da porta. E a casa silenciosa acima deles, porque as crianças estavam em suas camas. Thomas, aos 15 anos, dormindo o sono profundo de um menino que passou o dia nos campos. A Lena, aos 12, provavelmente lendo à luz de uma vela que tecnicamente não deveria ter acendido, e ambos os pais escolhendo saber disso e não comentar. Onde você aprendeu isso? Ela perguntou. Ele considerou. Acho que sempre soube, disse ele. Eu só tive que encontrar a coisa certa e verdadeira para dizer. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele, que ainda era uma mão de trabalhador depois de todos esses anos, forte, calosa e cuidadosa. Ele a virou e segurou a dela. E eles ficaram assim no silêncio confortável e carregado de 2 pessoas que se escolheram deliberadamente por 15 anos e descobriram que a escolha se sustenta a um exame prolongado. Você já pensa no leilão de cestas? Ela lhe perguntou. Eu te disse que sim. No que você pensa sobre isso quando pensa nisso agora? Ele ficou quieto por um longo momento. Lá fora, o vento se movia entre os choupos que haviam crescido grandes e permanentes nos 15 anos de história da fazenda. Suas folhas conversando umas com as outras na voz particular de outubro. Eu acho que a maioria das coisas significativas em uma vida se resume a um pequeno número de momentos, disse ele. E você pode agir nesses momentos ou pode deixá-los passar. E a maioria das pessoas deixa a maioria deles passar porque agir é mais difícil e o resultado é incerto. Ele fez uma pausa. Eu quase deixei aquele passar. Mas você não deixou, disse ela. Mas eu não deixei. Por que não? Ela já havia feito uma versão dessa pergunta antes, mas descobriu que queria saber de novo, desta distância, com todos os anos entre então e agora para dar contexto. Ele pensou sobre isso com a seriedade que a pergunta merecia. Porque o custo de agir era $1, disse ele, e o custo de não agir era isto. Ele moveu a mão ligeiramente, abrangendo algo grande demais para estar na sala. A fazenda, as crianças, a longa mesa, os anos, a vida. E mesmo assim, antes de eu saber de tudo isso, eu entendi que o custo de deixar passar era algo que eu carregaria por muito tempo. Não sei como eu sabia disso, eu apenas sabia. Ela apertou a mão dele. Ele apertou de volta. Ellie, disse ela. Sim. Obrigada por dar um lance na cesta simples. Ele olhou para ela com os olhos azul escuros que ela vinha olhando por 15 anos. E o sorriso que ela passara 15 anos aprendendo todas as variações, os pequenos e os surpresos. E aquele que era sempre e somente para ela. Obrigado por colocar o melhor bolo de maçã do Kansas dentro dela, disse ele. Ela riu e ele riu, e a cozinha os acolheu em seu calor. E lá fora, a noite do Kansas fazia o que sempre fizera e sempre faria, tornando-se fria, enorme e cheia de estrelas, sobre as vastas e pacientes planícies que nenhum dos dois jamais deixaria.
A última década do século chegou em uma onda de mudança e continuidade. Thomas, que se tornara um jovem de capacidade séria e profundidade silenciosa, que o declarava filho de seus pais em todos os graus, assumiu cada vez mais a gestão das operações da fazenda à medida que ali passava dos seus 40 anos, e encontrou seu corpo sendo honesto com ele sobre os limites do que uma década e meia de trabalho físico duro havia construído, e o que havia gasto. Nada drástico. Ele era forte e saudável da maneira fundamental dos homens que viveram ao ar livre. Mas havia manhãs em tempo frio em que velhas lesões dos anos de trilha se declaravam. E a presença capaz de Thomas significava que essas manhãs poderiam ser gerenciadas sem que a fazenda sofresse por isso. A Lena foi para a escola em Topeka em 1891, aos 16 anos, o que foi a conclusão de vários anos de planejamento e economia, e de Gerald Pierce escrevendo cartas para a Academia de Topeka em seu nome, com a defesa abrangente de um professor, que sabe que está enviando algo genuinamente notável. A partida foi difícil da maneira específica que as coisas boas, sendo enviadas para o mundo, são difíceis. O orgulho e a dor existindo exatamente no mesmo tom simultaneamente. Eli ficou no quintal na manhã em que ela partiu, observando a carroça que a levaria ao ponto da diligência. E Clara ficou ao lado dele. E Alena se virou na carroça e acenou com as duas mãos, seu cabelo escuro voando, já olhando para o futuro. Ela vai ficar bem, disse Clara. Eu sei, disse Eli. Não estou preocupado com ela. O que você está? Sentindo falta dela já, disse ele, com a honestidade simples que era sua qualidade definidora depois de todos esses anos. E Clara passou o braço pelo dele e se apoiou nele. E eles observaram a carroça até que ela virou na curva da estrada e desapareceu na manhã. Ela escrevia para eles toda semana. A Lena escrevia cartas cheias da academia e de seus estudos, e da cidade, e de suas opiniões sobre tudo o que encontrava, que eram numerosas e em evolução e completamente expressas. Thomas lia as cartas com o interesse focado de um irmão mais velho, que sempre prestou atenção em sua irmã, e acha seu desenvolvimento contínuo tanto surpreendente quanto excelente. Elias lia e respondia de sua maneira cuidadosa e considerada. Nunca cartas longas, mas sempre específicas. Perguntas que mostravam que ele lera as dela completamente. Observações da fazenda que ela sempre se interessara. O humor seco ocasional que era o registro privado de seu relacionamento. Clara lia as cartas de sua filha e se reconhecia nelas. A inteligência que sempre estivera lá. A voz que esperava por uma sala com boa acústica. Ela respondia com a correspondência completa e engajada de duas mulheres que sempre estiveram em uma conversa genuína, uma com a outra, mesmo quando a proximidade e as circunstâncias não facilitavam isso. Thomas se casou em 1895. O nome dela era Ruth Avery, filha de um fazendeiro da extremidade leste do condado. E ela era uma jovem séria e capaz, com um dom para a organização que complementava a compreensão instintiva de Thomas sobre a terra. E Clara a acolheu na casa com calor genuíno, porque Ruth era exatamente o tipo de pessoa que a fazenda e Thomas precisavam. Ela tinha 21 anos e Thomas tinha 20. E eles se casaram na primavera, quando o trigo estava crescendo e o campo era seu argumento mais persuasivo. O casamento foi naturalmente na igreja de Caldwell, e foi um evento maior do que o de Clara e Eli, porque os Hart eram agora uma família estabelecida no condado e a ocasião pedia isso. O reverendo Carey realizou a cerimônia, e Nora Pierce, que fora Nora Finch antes de Gerald Pierce e agora era mãe de 3 filhos, sentou-se na segunda fila e chorou novamente, o que era sua contribuição consistente para as celebrações da família Hart. A Lena voltou de Topeka para o casamento, agora formada na academia e no processo de determinar o que fazer a seguir, uma questão que ela abordava com a intensidade abrangente que trazia para tudo. Ela tinha 20 anos e tinha o tipo de energia específica e direcionada que Clara reconhecia como prontidão. Prontidão para algo que ainda não se declarara, mas estava por vir. Na recepção do casamento na fazenda, que foi realizada sob lanternas estendidas entre os choupos na longa noite do Kansas, a Lena se viu em conversa com um jovem que viera como convidado da família Avery. Um homem chamado Henry Caldwell, sem parentesco com a cidade, que era engenheiro civil trabalhando na expansão do sistema ferroviário
através do território do Kansas. Ele tinha 23 anos, era atencioso e possuía a qualidade particular de ouvir com atenção que Alena, que crescera observando seu pai fazer isso, reconheceu como significativa. Clara observou essa conversa do outro lado do quintal, com a atenção conhecedora de uma mãe que entende o que está vendo, e se virou para Eli ao seu lado e disse: "Você vê Alena e aquele jovem engenheiro?" Ele olhou, ficou quieto por um momento, fazendo o mesmo cálculo que ela já havia feito. "Sim", disse ele. "O que você acha?" "Acho que ela vai tomar sua própria decisão", disse ele, "e que ela estará certa sobre isso." Alena tomou sua própria decisão e, no ano seguinte, correspondeu-se com Henry Caldwell, com o mesmo compromisso focado que trazia para tudo o mais. E em 1897, ela aceitou sua proposta e eles se estabeleceram juntos em Topeka, onde Alena lecionava em um instituto para mulheres e Henry continuava seu trabalho de engenharia. E eles eram, por todos os relatos que chegavam à mesa da cozinha de Clara e Eli através das cartas semanais de Alena, completa e inteligentemente felizes. A fazenda no final da década de 1890 era a operação de Thomas e Ruth no dia a dia, e de Eli e Clara na fundação. Eles se moviam em um concerto confortável, os quatro, Thomas e Ruth gerenciando as estações e o rebanho e os ajudantes. Eli e Clara fornecendo a perspectiva mais longa de pessoas que observaram a Terra por 2 décadas dos desafios particulares que ela oferecia e aprenderam seu caráter. O primeiro filho de Thomas e Ruth chegou em 1897, um menino que eles chamaram de William, que tinha o cabelo escuro dos Hart e os olhos rápidos e brilhantes de Ruth. E a casa da fazenda recebeu seu primeiro neto com o calor total de um lugar que sempre fora construído para mais do que continha atualmente. Eli segurou seu neto na varanda à luz do outono, e Clara sentou-se ao lado dele na cadeira que fora sua por 20 anos, e nenhum dos dois disse nada por um tempo, porque o que havia para dizer? Os campos se estendiam diante deles na longa tarde do Kansas. Seus campos, o riacho que podiam ouvir se prestassem atenção através dos choupos, as linhas de cerca que construíram e reconstruíram ao longo dos anos. E na casa lá atrás deles, a voz de Thomas e o riso de Ruth e os pequenos sons autoritários do bebê. "Nós fizemos algo", disse Eli eventualmente. "Fizemos", concordou Clara. "Construímos algo." "Sim." Ele olhou para ela. Os anos estavam em seu rosto, todos eles, escritos nas linhas que o sol, o vento e as estações haviam colocado lá. E ela sabia, sem precisar de um espelho, que eles estavam em seu rosto também, mas os olhos eram os mesmos. Ainda água escura, ainda diretos, ainda os olhos de um homem que diz o que quer dizer e olha para você quando o diz. "Eu faria tudo de novo", disse ele, cada pedaço, começando com a cesta. "O dólar que você deu", disse ela. "O dólar que eu dei", ele confirmou. "O melhor dólar que já gastei." Ela colocou a mão sobre a dele no braço de sua cadeira, sua mão de trabalhador que ainda era forte mesmo depois de todos esses anos. A mão que lubrificara tiras e fincara postes de cerca, e construíra mesas e segurara crianças e se estendera sobre mesas de cozinha, em direção a ela em momentos que importaram. Ele a virou e segurou a dela com a mesma certeza de sempre, a certeza de uma escolha que fora feita e refeita todos os dias por 24 anos. Ao redor deles, a fazenda respirava na tarde de outono. Os choupos estavam mudando de cor como faziam todos os anos, as folhas ficando douradas daquela maneira imprudente que fazia o mundo parecer brevemente excessivo em sua beleza. O gado estava no pasto inferior. A terra do trigo estava arada e descansando. Em algum lugar atrás do celeiro, Hector, impossivelmente velho e filosoficamente inalterado, fez um som de pura e convicta opinião sobre algo que ninguém mais jamais entenderia completamente. William se mexeu no braço de Eli e fez um pequeno som próprio, e Eli olhou para seu neto com a mesma expressão que trouxera para seus próprios filhos em suas primeiras horas. A atenção total e desprotegida de um homem que não está representando ternura, mas simplesmente sentindo-a. Thomas veio para a porta da varanda e olhou para seus pais e seu filho na luz do outono, e seu rosto tinha a expressão que Clara esperava, sem saber exatamente o que estava esperando, ver nele. A expressão de um homem que chegou a um lugar que é inconfundível e inteiramente seu lar. "O jantar está pronto",
disse ele. Eli levantou-se segurando William com a facilidade praticada de um homem que segura crianças há 20 anos e ofereceu sua mão livre a Clara. E ela a pegou e se levantou, e eles entraram juntos para a longa mesa, onde Ruth havia posto 7 lugares à luz da lamparina, e o cheiro do jantar enchia a casa de cima a baixo. Eles se sentaram, todos eles, no calor daquele momento. Os 4 à mesa que Eli construíra 20 anos atrás com a intenção de uso, e William em seu berço perto do fogão, onde podia ser visto e cuidado. E lá fora, a noite do Kansas chegando com suas estrelas e sua vasta e paciente escuridão, e o som dos choupos ainda conversando entre si no último vento do outono. O reverendo Carey fez uma oração de agradecimento quando o convidaram para jantar no domingo seguinte. Uma oração adequada que cobria a colheita, a família e a misericórdia particular de ter o suficiente. Clara a ouviu com a atenção específica que trazia para as coisas que importavam e pensou em todos os tipos de suficiente. Terra suficiente, estações suficientes, mão suficiente, palavras suficientes ditas nos momentos certos para as pessoas certas. O suficiente da longa e particular felicidade que cresce da maneira como o trigo cresce, lentamente, com boa estrutura de raízes, através de todo o clima variável de uma vida honesta no Kansas. Eli serviu o café após a oração, porque ele sempre fizera desde a primeira vez que se sentara àquela mesa e descobrira que aquele era o tipo de casa onde o café aparecia sem negociação. E ele colocou a xícara de Clara diante dela primeiro, como sempre fazia. E o pequeno gesto tinha 24 anos e ainda era exatamente o que sempre fora. O hábito de um homem que presta atenção na pessoa que ama todos os dias, de maneiras ordinárias e banais que, a longo prazo, se revelam a coisa mais notável de todas. Ela ergueu sua xícara para ele ligeiramente do outro lado da mesa. Ele ergueu a sua. E o jantar continuou como os jantares continuam em casas cheias de amor e bom pão e do barulho confortável da família. As vozes das crianças e o riso dos adultos e os sons do bebê e o fogo e o vento e a velha noite do Kansas, segurando tudo isso em sua escuridão enorme, indiferente e de alguma forma terna.